Graça e paz, eu sou José Hugo. Hoje eu quero falar sobre coronavírus, instrumento nas mãos de Deus cumprindo o seu propósito. Para a nossa reflexão, eu quero ler um texto que vai nos orientar acerca deste assunto. O texto está em Números, no capítulo 21, a partir do versículo 4 até o versículo 9. O texto diz o seguinte: Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Porque nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo o mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Como acabamos de ver no texto, nós temos aqui uma situação que o povo se rebela contra Deus. Eles estavam aqui caminhando, saindo do Egito, de onde fora libertado com mão poderosa, e estavam indo para a terra prometida ou a terra de Canaã. E neste momento nós temos este povo caminhando no deserto e começaram a murmurar e a reclamar. Murmurar contra Deus, segundo o versículo 5, e também contra Moisés. E o texto nos diz que por causa disto, Deus fez aparecer serpentes, ou seria cobras venenosas. E estas cobras então começaram a picar pessoas e estas pessoas estavam morrendo. Então, diante desta realidade, por causa da desobediência do povo de Deus, eles foram punidos. E neste caso, punidos através de serpentes, de cobras venenosas que estava os matando. Nós podemos ver então nesse texto que há um paralelo entre ao que está acontecendo conosco neste momento e o povo de Israel naquele momento, ou neste momento que o texto registra. Nós temos então um povo que desobedece a Deus, e no caso do povo de Israel, eles murmuram contra o Senhor, e por causa disto, Deus manifesta a sua ira sobre aquela nação. E hoje não é diferente, queridos. Nós estamos vivendo uma situação onde a ira de Deus está sobre a humanidade, usando o coronavírus ou o Covid-19, exatamente por causa que nós, os seres humanos, não estamos dando a devida glória ao Senhor. Alguém pode me perguntar, mas por que Deus faria isto? Há um texto em Romanos, no capítulo 1, versículo 18, que diz que a ira de Deus se manifesta dos céus contra o pecado, contra a impiedade dos homens. E é isso que nós estamos vendo. O ser humano voltou as costas para Deus. Nós vivemos um mundo que já não reconhece o ser de Deus, se não reconhece, logo não o adora. O mundo que nós vivemos tem, na verdade, se colocado numa situação de inimizade contra Deus. Deus tem sido expulso das nossas vidas. Deus tem sido expulso das nossas casas. Exemplo, nas nossas universidades, falar acerca de Deus é algo motivo para chacota. Nas escolas de ensino médio, ou até mesmo primário, já não se pode falar
acerca do ser de Deus. Então, queridos, nós estamos vivendo uma realidade em que o ser humano voltou as costas para Deus. E o que está acontecendo neste momento é exatamente isto. Deus manifestando-se com juízo, a sua ira sendo derramada sobre a humanidade através do Covid-19. No texto que nós lemos, diante da praga que eles estavam vivendo, reconheceram os seus pecados e foram a Moisés. E pediram a Moisés que intercedesse, que clamasse a Deus pela sua misericórdia. E o texto nos revela que Moisés então vai falar com Deus. Moisés vai orar, clamar a Deus pela sua misericórdia e pela sua graça. E nós vemos no texto que Deus ouviu a oração de Moisés. O nosso Deus é gracioso, é cheio de misericórdia. E nós, queridos, devemos fazer o mesmo. Buscar a presença do Senhor e clamar a Deus pela sua misericórdia. Sabemos que vivemos numa geração ímpia. Olhando para a própria igreja, a igreja evangélica, especialmente a igreja evangélica brasileira, nós vemos que Deus tem perdido o seu espaço para o homem. Os nossos cultos, a maioria deles, são cultos antropocêntricos, onde se busca agradar e satisfazer aos homens. Há denominações que vendem a fé, que vendem o nome de Deus, que estão se aproveitando da boa fé das pessoas. E o Senhor dos céus está vendo tudo isto. E aí nós vemos dentro da própria igreja evangélica, Deus sendo desonrado e desrespeitado, como foi no texto que nós lemos neste momento, conforme o registro de Números aqui no capítulo 21. Então, diante de uma realidade como esta, a ira de Deus se manifesta. Então, nós vemos uma sociedade ímpia, vivendo num estado de inimizade contra Deus, e dentro daqueles que deveriam dar a devida glória, honra e louvor ao Senhor, o que ele encontra é desrespeito. Portanto, queridos, nós precisamos reconhecer os nossos erros e clamar a Deus pela sua misericórdia. Foi isto que fizeram os israelitas, buscando a Moisés e pedindo a Moisés para interceder por eles. E nós vemos que, de fato, Moisés foi ao Senhor. E Deus, como é gracioso e misericordioso, ouviu a oração de Moisés. E mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze, uma cobra, uma semelhança de uma cobra de bronze. E o texto diz que essa serpente deveria ter sido colocada, ou era para ser colocada, em uma haste, um local alto, para que as pessoas pudessem vê-la. E aqueles que olhassem para a serpente de bronze seria curado. Esse texto ele é citado no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 14 diz assim: E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Aqui nós podemos observar que a serpente que Deus mandou Moisés fazer, ela apontava para Jesus Cristo, para o Salvador. Aquelas pessoas foram salvas olhando para a serpente de bronze, foram salvas da morte por terem sido picadas, e elas então, olhando para a serpente, foram curadas, depois que Moisés intercedeu e orou a Deus por aquele povo. Queridos, hoje, da mesma forma, nós precisamos de um Salvador. De um Salvador pensando em nossas almas, mas de um Salvador pensando também na situação em que nós estamos vivendo. E aí nós precisamos entender qual o ministério de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele veio a este mundo como Salvador, mas não somente Salvador de pessoas, mas para salvar toda a criação. Quando nós lemos o relato no capítulo 3 do livro do Gênesis, que fala sobre a entrada do pecado no mundo, nós temos ali
O Senhor dizendo para Adão que a terra seria maldita por causa daquilo que ele fizera. E nós vivemos numa terra amaldiçoada. Porque vivemos numa terra amaldiçoada, nós estamos sujeitos a passar por N dificuldades, problemas diversos, e nós estamos passando por problemas diversos, problemas em todas as áreas, no nosso relacionamento uns com os outros, no nosso relacionamento com a natureza e, acima de tudo, no nosso relacionamento com Deus. E é exatamente por causa que o pecado quebrou a nossa relação com Deus é que nós estamos vivendo esta realidade. Daí, nós precisamos de um Salvador. Como Deus é gracioso, Ele mandou Jesus Cristo, para que Ele viesse a este mundo para poder salvá-lo, e em especial, salvar a nós, seres humanos, que fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que olha para Jesus com fé, crendo, será salvo. Salvo de quê? Salvo do pecado, salvo da condição de separado, da condição de alguém que não se relaciona com Deus, de alguém que está debaixo da ira de Deus, salvo desta condição, para se tornar parte da família de Deus. A Bíblia, portanto, chama o pecador ao arrependimento e diz a ele que se arrependa e creia em Jesus Cristo para ser cancelados os seus pecados e assim tenha a vida eterna. Esta é a grande mensagem dos evangelhos. Arrependa-se e creia no Senhor Jesus Cristo para que sejam perdoados, cancelados os seus pecados. Além disto, no momento que nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos tornamos parte da família de Deus. Sim, parte da família de Deus. E aí nós teremos todos os benefícios que o Senhor tem para os seus, aqui na terra e na eternidade. Sabemos, queridos, que o mundo caminha para o fim. O coronavírus está aí para provar isso. O mundo caminha para o fim. Quando dizemos que o mundo caminha para o fim, estamos falando acerca de uma promessa de Jesus Cristo, que ele disse que viria uma segunda vez para buscar a sua igreja, para levar o seu povo. E nesta segunda vinda, a palavra de Deus é muito clara em dizer que o mundo será julgado. Aqueles que pela fé reconheceram Jesus como o Filho de Deus e creram nele, terão os seus pecados perdoados e assim vão adentrar no novo céus e na nova terra, onde não tem pecado, onde a morte não existe e não haverá possibilidade para desastres ou para coronavírus. E aqueles que não reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador, estes perecerão, irão para a condenação eterna com o diabo e seus anjos. A palavra de Deus nos alerta para nos prepararmos para este grande dia. E o coronavírus chama a nossa atenção para essa realidade. O coronavírus, instrumento nas mãos de Deus para cumprir os seus propósitos. E nós, quando lemos a palavra do Senhor, percebemos que esse vírus está agindo, mostrando a indignação de Deus, a ira de Deus, por causa do pecado da humanidade. Você que já faz parte da Igreja de Cristo, que recebeu da parte de Deus o perdão para os seus pecados e a justiça de Cristo, você precisa colocar-se diante de Deus e clamar, assim como Moisés clamou diante de Deus para que ele pudesse libertar os israelitas daquela praga que envolvia as serpentes. Nós, querido, podemos também nos colocar diante do Senhor, porque em Cristo Jesus, conforme registra o autor de Hebreus, nós temos um caminho aberto à sala do trono. Então, que cada um de nós possamos buscar a presença do Senhor, humildes, humilhados, arrependidos e clamar a Deus por misericórdia em relação a essa situação que nós estamos vivendo. Esta deve ser a nossa primeira ação. Uma segunda ação, queridos, tem a ver com a tranquilidade, com a paz de espírito. Nós conhecemos o Senhor, sabemos que Ele é Deus, sabemos que Ele está conduzindo tudo o que está acontecendo, inclusive o Covid-19. Então, isto não deve trazer a nós intranquilidade,
desesperança, medo. Não, de forma alguma. Nós devemos confiar no Senhor e saber que Ele continua conduzindo a história e, em especial, a sua vida. Então, portanto, descanse e confie no Senhor. Além disto, precisamos tomar os cuidados devidos. Neste momento, estamos sendo orientados a evitar sair das nossas casas, pois evite sair da sua casa se não há uma necessidade. Aqueles que precisam trabalhar, vão trabalhar. E confie no Senhor. O Senhor está no controle da sua vida. Então descanse no Senhor. Que nós não tenhamos medo. Que não haja medo em nosso coração, nem dentro das nossas casas, nem quando precisarmos sair. Tomemos o devido cuidado. E sim, vamos tomar os devidos cuidados para que não venhamos a contrair essa enfermidade. E mais, seguir a vida e glorificar o nome do Senhor. Enquanto estamos dentro dos nossos lares, não temos possibilidade de nos reunir como assembleia, como igreja do Senhor, glorifica o Senhor com a sua família. Exalte a Deus na sua casa. E que nós possamos, queridos, nos colocarmos na brecha e interceder pela nossa nação. Tranquilos, sem ansiedade, porque o Senhor cuida de nós. Que a graça do nosso Deus, que o poder dele se manifeste neste mundo e possa nos livrar dessa pandemia e que dias melhores possam vir sobre o mundo. Que Deus tenha misericórdia e que Ele nos abençoe em nome de Jesus.